Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia tem o direito de expor uma pessoa acusada de algum crime, mesmo antes dela ser condenada? Os franceses acham que não. Os americanos garantem que sim. O escândalo sexual envolvendo um dos chefões do FMI e seus reflexos na imprensa mundial estão em destaque na edição de hoje. Para debater o tema, o jornalista americano Marc Margolis e a correspondente francesa Marie Nodacher, além do editor da Folha de São Paulo, Fábio Zanini. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone, no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia esta semana. A mídia destacou a prisão do jornalista Pimenta Neves 11 anos depois do assassinato da sua namorada. A tônica do noticiário e das colunas era a mesma. A demora em cumprir a pena favorece a impunidade. O que a mídia não comentou foi o seu próprio comportamento omisso. Se depois de cada recurso a favor do réu, a imprensa chamasse a atenção da sociedade, o caso não teria se alongado desta maneira. Os meios de comunicação precisam compenetrar-se da sua importância como agente social. No dia em que isto acontecer, muitas injustiças passarão a ser evitadas. Depois de anos de vacilação, os grandes jornais brasileiros decidiram adotar a autorregulamentação, que compreende uma série de medidas, inclusive a criação do cargo de ouvidor. Mas o governo também começou a agir. A Folha de São Paulo publicou no domingo a primeira lista oficial de congressistas que também são concessionários, uma das maiores aberrações de nosso sistema midiático. A lista desses coronéis eletrônicos é ainda pequena, apenas 56, 7% de um total de 594. Mas desde ontem está na internet o cadastro de quase 10 mil emissoras com os nomes dos seus diretores. Ajude você também a identificar os laranjas de testa de ferro. O coronelismo eletrônico é a pior praga da nossa mídia. A última do senador José Sarney coloca-o ao lado do outro ex-presidente, Fernando Collor, beneficiado pela decisão de excluir o seu impeachment na galeria de fatos que enfeitam o corredor interno do Senado. Sarney alega que o impeachment foi um acidente, não deveria ter acontecido nem lembrado. Esqueceu que ele também foi um acidente e isto nunca foi omitido. A volta do ex-presidente Lula à cena política foi retratada pelos chargistas país afora. Na visão deles, uma ajuda providencial em meio a tantos problemas. De olho no passado, esta semana vamos até a Bahia com a historiadora Isabel Lustosa. Ela nos conta a história do jornal A Idade de Ouro do Brasil, o primeiro a ser publicado fora da capital. A chegada de Dom João aqui a Salvador, na Bahia, em 1808, marcou o início de uma nova era para o Brasil. Poucos dias depois, o decreto de abertura dos portos mudou radicalmente a realidade econômica do Brasil. O rei partiu, foi para o Rio de Janeiro. Aqui se estabeleceu o novo governador, o Conde dos Arcos, que tinha sido o último vice-rei do Brasil. Salvador também passou por muitas mudanças. O Conde dos Arcos promoveu uma série de melhoramentos na cidade. Foi inaugurada a Biblioteca Pública da Bahia e, principalmente, começou a circular o primeiro jornal aqui publicado, A Idade de Ouro do Brasil. Para se ter uma ideia do caráter desse jornal, basta que se diga que o Conde dos Arcos definiu os critérios pelos quais as matérias seriam inseridas nele. Então, deveriam ser publicados todos os decretos, nomeações, aniversários régios. Mas as notícias, as informações deveriam ser vazadas num estilo singelo, sem que entre elas e o leitor se interpusesse qualquer tipo de opinião ou reflexão crítica do redator. Foi assim que durante todo o reinado de Dom João VI no Brasil circulou a Idade de Ouro.
No entanto, durante as guerras da independência, o jornal teria que abdicar dessa neutralidade e passaria a apoiar o general Madeira e as forças portuguesas que se contrapuseram à independência do Brasil e ao predomínio do imperador Dom Pedro I. A Idade do Ouro se envolveu decididamente do lado das tropas portuguesas comandadas pelo general Madeira contra o governo do imperador Dom Pedro I e a independência do Brasil. Durante aqueles anos em que a Bahia foi ensanguentada por essa guerra, o jornal combateu decididamente os jornais que se publicavam no Rio de Janeiro e o governo que se fazia lá na corte. Com a derrota do general Madeira e o encerramento da guerra na Bahia, a declaração de adesão ao Império do Brasil e à independência do Brasil, encerra-se a carreira dessa imprensa representada pela Idade do Ouro do Brasil. Na crônica de Maurício Menezes, o sufoco de 2 fotógrafos que se atreveram a clicar a verdadeira face da repressão. De olho na gafe. Vivíamos os terríveis anos 70, aqueles anos da ditadura militar. Você lembra disso muito bem, né, Diniz? Toda hora uma pancadaria no centro da cidade, né? E naquele dia não era diferente, não. Uma bomba de gás lacrimogênio, rasteira, pernada, paulada, e a polícia atrás, a estudantada correndo para tudo quanto é lado, aquela confusão de sempre. Aí, Diniz, olha o que acontece. Está o Galo, a Micute Galo, fotógrafo, e o Luiz Pinto também, um grande fotógrafo da imprensa carioca. Estão os dois lá fotografando tudo, né? De repente, alguém joga um saco de água de cima de um prédio, em cima do policial. Pá! Saco de água, caiu, aquele barulhão todo. O Galo e o Luiz Pinto pegam a máquina e começam a fotografar o policial, porque ele começou a dar tiro para cima do prédio. E os dois fotógrafos dele tirando foto do policial. O policial, quando viu os fotógrafos tirando foto dele, ele foi em cima do Amicute Galo com a arma. Tá fotografando o quê? Tá fotografando o quê? E o Galo, né, com aquela coragem que o caracteriza, pelo amor de Deus, amigo, pelo amor de Deus, eu tenho 2 filhos para criar, Aí o policial foi em cima do Luiz Pinto. E você aí? Eu falei, não, eu tenho 3. Os americanos sempre foram muito agradecidos aos franceses pela ajuda na Guerra da Independência contra os ingleses e retribuíram, comandando a expulsão dos nazistas da França. A mútua gratidão está sendo esquecida a partir do episódio da prisão do diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, acusado de estupro de uma camareira num hotel de Nova York. Os franceses estão indignados com o que eles chamam de sensacionalismo da imprensa americana, ao expor o acusado como se fosse considerado culpado. Os americanos respondem no mesmo tom, contestando os cuidados da imprensa francesa ao noticiar fatos relacionados com a vida de celebridades e políticos importantes. O debate sobre presos e algemas já aconteceu por aqui em diversas ocasiões. A última, durante a Operação Satyagraha, em 2008, quando banqueiros e políticos foram fotografados quando eram algemados pela Polícia Federal. O caso de DSK não deve se circunscrever às diferenças entre os procedimentos de 2 grandes escolas jornalísticas, nem pode ser confundido como uma repetição do caso do Dreyfus, o famoso erro judicial no fim do século XIX que comoveu o mundo. Tudo indica que a abrupta interrupção na brilhante carreira profissional e política de DSK não foi obra da fatalidade. Foi fruto de uma violência que os bem-sucedidos sentem-se no direito de utilizar sem dar-se conta das suas consequências. A prisão do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, colocou em lados opostos a imprensa americana e a francesa. Candidato do Partido Socialista e favorito na disputa à presidência da França, ele foi indiciado por tentativa de estupro e abuso sexual por uma camareira de um hotel em Nova York. Tratado como um preso comum, DSK, como é conhecido, ficou exposto aos holofotes da mídia americana e foi mostrado saindo do tribunal algemado, escoltado por policiais. Acostumados com a presunção da inocência e a proteção da imagem de suspeitos, os franceses em geral criticaram o tratamento dispensado a DSK.
De acordo com uma pesquisa, a maioria deles acredita em complô. Nos Estados Unidos, a justiça é um pouco mais cega do que a justiça brasileira e de outros países. Ou seja, os ricos e famosos, quando presos, têm um tratamento bastante similar aos dos pobres e desconhecidos. Enquanto que no Brasil, como a gente sabe, as pessoas famosas têm sempre um tratamento diferenciado para melhor. No entanto, essa situação também mostra algumas das piores coisas da sociedade americana, inclusive da mídia, que é a da condenação precoce de acusados por algum crime. As indicações são de que o diretor-gerente do FMI realmente, aparentemente, pode ter tido uma relação com a tal camareira criminosa. No entanto, os fatos ainda não foram apurados completamente, não foi feito um julgamento e a simples exposição do diretor-gerente algemado, levado para a prisão, já mais ou menos predispõe os que depois irão julgá-lo a condená-lo desde o princípio. Nesse sentido, a mídia francesa tem como hábito, como norma própria e até legal, se eu não estou enganado, de preservar as pessoas de serem expostas com esse tipo de situação até o julgamento final das acusações contra a pessoa. A cobertura francesa, né, ela se parece muito com a brasileira no que diz respeito à vida, não é bem a vida privada das pessoas, a vida íntima, mas a vida íntima no que diz respeito à vida erótica. É relação de amantes, homens ou mulheres. Né? Nós somos tão discretos tanto quanto os franceses. Somos mais parecidos com a imprensa americana no que diz respeito a escândalos relativos a enriquecimento ilícito, corrupção, tráfico de influência, né, essas coisas. E, sobretudo, disse-me-disse, né? O filósofo e amigo de Strauss-Kahn, Bernard-Henri Lévy, defendeu o princípio da inocência e criticou a humilhação imposta ao preso famoso. Mas o fato é que o escândalo com o ex-diretor do FMI estimulou novas denúncias de abuso sexual, dessa vez na própria França. Vieram à tona casos como o de Christine Bannon, que disse ter sido atacada por Strauss-Kahn em 2002, e uma acusação contra Georges Tron, ministro do segundo escalão do governo Sarkozy. Ele teria assediado 2 ex-funcionárias. A nossa imprensa cobriu o fato bem de perto e levantou debate sobre a diferenciação entre assédio e crimes sexuais. Em um país em que até um presidente já esteve envolvido em um escândalo sexual, o tema provoca enorme preocupação coletiva. Os americanos que vivem nos Estados Unidos, que fazem parte daquela cultura, a meu ver, têm uma atitude bastante hipócrita em relação a sexo e casos que envolvam sexo ou sexualidade. Há, evidentemente, um exagero enorme nessa questão de assédio sexual nos Estados Unidos. Eu vivi nos Estados Unidos durante muito tempo e brincadeiras ou comentários absolutamente pueris, inocentes, várias vezes são confundidos com assédio sexual. Só para dar um exemplo, meu filho, com 2 anos, 3 anos de idade no jardim da infância, filho de brasileiros e produto da cultura brasileira, ele era muito expressivo nas demonstrações de afeto a seus colegas e colegas masculinos e femininos no jardim da infância. A diretora da escola nos chamou para que a gente convencesse nosso filho a ser um pouco menos expansivo nos beijos e abraços com as meninas de 2, 3 anos de idade, porque aquilo poderia ser mal interpretado pelos pais das meninas. Eu acho que, em grande medida, a sociedade americana ultrapassou um pouco os limites do bom senso. O caso dos gêneros, né, dessa busca de denúncia, né, da masculinidade lida como o bandido da história, né, bandidos seculares, milenares, né, da história, que os homens sempre foram opressores, é uma leitura muito americana, né, muito americana, que provavelmente pode ser acentuada ou diminuída. Né? Nesses casos, né, onde você tem uma diferença não só de função, de ocupação, uma diferença profissional, mas junto à diferença profissional
com o prestígio dos cargos, né? Então a coisa se transforma num escândalo de uma maneira muito rápida. E aí também tem os elementos lá dos procedimentos legais que eles têm, né? Que tentam seguir as normas ideais de uma justiça que dá também direito da pessoa se defender, de ter um advogado, etc., né? Com todos os prós e os contras, que essas coisas liberais, né? Que no Brasil ainda é um nome feio, né? Exigem, né? Estamos conosco hoje, nesta edição do Observatório da Imprensa, no estúdio em São Paulo, Fábio Zanini, editor internacional da Folha de São Paulo. E aqui no Rio, 2 jornalistas estrangeiros, os correspondentes Marc Margolis, da revista Newsweek, e a francesa, correspondente da rádio RTL, a mais popular e mais vista da França, Marie Nodacher. E vamos começar com a Marie, porque ela pode trazer aqui um relato sobre os procedimentos numa redação francesa com relação a esse tipo de caso, não é? Que envolve famosos, que envolve escândalos. Como é que é a sua experiência na França com relação a isso? Eu acho que para um jornalista francês, quando tem um caso na justiça, vale a informação que passa no jornal. Se tiver uma pessoa que fala que foi estuprada, que foi assediada, se não tiver um processo na justiça, ninguém vai publicar nada, ninguém vai escrever nada. Porque boate, ou, sabe, uma história bem contada, com fatos, detalhes e tudo, não vale informação. A gente aprende isso na escola de jornalismo, que tem um código, uma lei que proíbe a difamação e tudo. Então a gente toma muito cuidado com isso e tem um lado ruim também, que ninguém vai falar nada se não tiver uma queixa na justiça. E o caso correndo na justiça? Todo mundo pode saber que tem alguém fazendo coisas erradas, mas se não tiver uma vítima que vai até o final do processo, ninguém vai falar nada. Marc Margolis, você tem uma grande experiência, 30 anos de Brasil, mas também tem uma experiência no jornalismo americano. Os procedimentos, como é que é? Ainda impera aquele sensacionalismo amarelo, não é? Da Yellow Press? Como é que funciona esse... Diniz, eu acho que tem normas na imprensa responsável, mas que não são muito distintas do que a Marie está falando, só que essas normas estão sendo testadas o tempo todo. Você tem o fator dos tabloides numa disputa para os leitores, para o público, e vale tudo. E eu faria uma distinção entre a cobertura de um caso de um cidadão comum que é acusado de algum crime, preservar o direito à privacidade dele, e a figura pública, notória e pública. Aí, acho que vale o debate se a figura pública, sobretudo político, de um cargo de alta confiança, pago por todo mundo, no caso do FMI, tem direito a essa privacidade. Quer dizer, ele é uma figura pública, tem que aguentar as consequências de ter a sua vida... Quis isso e... Fábio Zanini, você com a sua experiência de lidar com o noticiário internacional e a sua vivência como correspondente, como é que você vê essa questão? Eu vejo como um momento definidor para a imprensa em vários países, e eu destaco principalmente a imprensa francesa, porque houve, pelo que eu entendo, dois choques muito grandes na imprensa francesa, esse episódio. O primeiro foi o choque da imagem do Dominique Strauss-Kahn sendo transportado, escoltado, algemado ali por policiais americanos, que causou uma grande sensação no país. Mas eu acho que existe um segundo choque, que foi um choque que está gerando até uma autocrítica muito grande, um debate muito grande na própria imprensa francesa, que é se a França não cobriu de menos a vida pessoal dos Strauss-Kahn e de outras autoridades políticas no passado que tiveram vidas pessoais atribuladas
e que às vezes essas vidas pessoais atribuladas até de alguma maneira impactavam na sua atividade pública. No momento, na França existe uma autocrítica muito grande sendo feita por várias pessoas, porque já se sabia havia muito tempo que o Strauss-Kahn eufemisticamente era chamado de mulherengo e não se noticiava, e isso não era um assunto público. Então, eu vejo um debate muito interessante, sobretudo na França, com relação a essa proteção que se dava a Strauss-Kahn, mas que se deu a François Mitterrand quando ele era presidente, que ele tinha uma segunda família, também infidelidades de Jacques Chirac, presidente também, e outros casos de políticos franceses. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, a cobertura do caso Strauss-Kahn. Já ouvimos 2 correspondentes estrangeiros que estão aqui conosco e vamos agora às opiniões de 2 correspondentes brasileiros que estão lá fora. Começamos com Débora Berlink, de Paris. Ela acha que o caso DSK provocou um tipo de meia-culpa na imprensa francesa que acabou indo parar na Berlinda. Não apenas políticos, mas muitos jornalistas conheciam ou ouviram histórias de um comportamento pouco habitual, desrespeitoso e, em muitos casos, indecente de Dominique Strauss-Kahn em relação às mulheres. Ninguém falou, ninguém publicou. E hoje essa imprensa começa a questionar, a se questionar e a ver até que ponto essa certa reverência ao poder ou o respeito à liberdade privada impediu que uma parte importante da personalidade de um futuro candidato da França fosse discutida ou revelada aos eleitores franceses. Portanto, eu, pelo menos, com uma das jornalistas que eu conversei, eu ouvi uma história, no mínimo, chocante, que aconteceu há 20 anos atrás. Ela entrou no elevador com Dominique Strauss-Kahn, se apresentou e, segundo ela, em questão de segundos, ele colocou as mãos no seio dela e ela me disse, bom, isso não foi feito de uma forma agressiva, mas ainda assim mostra um lado da personalidade de Dominique Strauss-Kahn que não podia ter sido ocultada durante tantos anos. Portanto, esta não só é apenas uma tragédia para a família de Dominique Strauss-Kahn e para a vítima, suposta vítima de Dominique Strauss-Kahn em Nova York, como também é um momento em que a imprensa francesa faz a sua própria autocrítica. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes dá uma versão para os ataques tão violentos à imagem do manda-chuva do FMI. Diz, quem assistiu à Rede Fox e leu os tabloides americanos nas últimas 2 semanas, acha que o ex-diretor-gerente do FMI é o pior homem do mundo, tão mau quanto Mike Tyson na época da acusação de estupro e outras violências. Dominique Strauss-Kahn, mais conhecido pela abreviação de DSK, é um chimpanzé no cio, informam os tabloides. O New York Post e a Rede Fox, defensores de causas republicanas, conservadoras e patrióticas, lideram este surto de francofobia que teve seu ponto alto quando a França foi contra a invasão do Iraque. A fobia ressurgiu com o suposto ataque sexual do francês à camareira africana. DSK, preso no avião, passou pela humilhação americana do Perp Walk, ou a caminhada do perpetrador, algemado e abatido. A motivação moral, política e circense da caminhada humilhante ganhou força nos tempos da luta contra a máfia de Al Capone, mas se tornou uma tradição em Nova York num acordo entre a polícia e a imprensa. A imprensa precisa mostrar imagens, a polícia precisa mostrar serviço. Quando os franceses protestaram contra o tratamento de DSK como sendo uma violação da presunção de inocência, os tabloides americanos engrossaram os calibres dos ataques. Diniz, a justiça americana é baseada na inglesa, mais aberta do que a francesa,
onde o processo corre quase em segredo. Em Nova York, um banqueiro, quando raramente é pego, para a alegria popular, é tão exposto e maltratado quanto o suspeito de assaltar. Aqui, o promotor público, eleito pelo voto popular, vai fazer tudo para destruir Dominique Strauss-Kahn, ganhar o processo e a próxima eleição. A defesa vai destruir o caráter da camareira. Ela corre o risco da humilhação, ele o de pegar 74 anos de prisão. A França salvou os Estados Unidos na Guerra de Independência. Os Estados Unidos salvaram a França dos nazistas. Há uma relação de amor e ódio entre os dois países, mas no momento a francofobia ganha da francofilia. Marie Nodacher, quando o Fábio Zanini estava falando sobre o clima na imprensa francesa, eu senti que você estava um pouquinho assim, irrequieta, né? Então chegou a sua vez de dar. O que você sente, que você está em contato com a sua redação, está mandando boletins diários, né? Como é que você está vendo essa questão? O Fábio Zanini estava falando sobre o caso Mitterrand, que foi o presidente da França nos anos 80. E ele tinha uma filha fora do casamento, todo mundo sabia disso. Só que até ela aparecer no enterro do pai, ninguém publicou nada. E o Estado pagava a pensão dela e tudo. Mas tem uma limite, que tipo, a vida privada acaba na porta do quarto de uma pessoa política, uma pessoa pública. Tem uma outra história que mostra que também tem medo de falar sobre os políticos. Há 2 anos, um humorista francês que trabalha na rádio pública francesa, Stéphane Guillon, fez uma crônica sobre o Strauss-Kahn, justamente sobre aquele hábito que ele tem. A fama dele, né? A fama dele, ele falou de mulherongo, de donjon e tudo, que era muito engraçada, muito exagerada. Ele falava, cuidado, ele está chegando aqui, mulheres se escondem, por favor, eu não quero ver nenhuma saia, cuidado e tudo. Depois ele chegou no estúdio, ele não gostou da crônica, que era de um humorista, não era um jornalista. E logo depois, o Stéphane Guillon, humorista mais uma vez, foi demitido. Então isso mostra também, ele não foi o único que falou, mas poucas pessoas falaram. Ele foi demitido de uma rádio pública, porque ele tinha tido a ousadia de falar sobre isso. Deixa eu agora perguntar ao Fábio Zanini uma coisa que a mim me preocupa, que evidentemente deve preocupar ele também, é que todo esse escândalo está tirando o espaço da parte, digamos, mais substanciosa e substantiva. Quer dizer, um candidato que estava muito bem colocado nas pesquisas presidenciais saiu, de repente, da disputa presidencial. O diretor-gerente, que ia muito bem, extraordinariamente bem, no FMI, deixa o cargo, cria-se um vácuo. Quer dizer, esse aspecto mais escandaloso ou mais plástico da questão está tirando lugar de problemas muito sérios. Como é que você administra isso no seu dia a dia, no Caderno Mundo? Sem dúvida, Dini, você está coberto de razão. O noticiário, normalmente, de FMI ou da política francesa, ele é um noticiário, às vezes, muito árido, muito específico. Ele é para quem gosta, para quem se interessa pelo assunto. A partir do momento em que você tem um escândalo policial novelesco dessa magnitude, esse aspecto policial, novelesco, sexual, de folhetim mesmo, ele, se você não tomar cuidado, ele vai soterrar toda a discussão chata e árida que há sobre o FMI. Então é preciso dosar bastante na cobertura dos assuntos. Porque, como você muito bem disse, existem aspectos fundamentais desse caso, né, que estão, às vezes, ficam em segundo plano. Primeiro, o que vai acontecer com o FMI? Quem vai para o FMI? Vai ser um europeu? Vão mudar as regras? Haverá reformas? Como é que fica a política francesa? Quem vai ser o candidato do Partido Socialista agora? Quem que poderá tentar derrotar o Nicolas Sarkozy? A extrema-direita francesa pode ganhar espaço? Então, são assuntos muito relevantes, muito importantes, que ficam ofuscados nesse momento
por um caso que é um caso de novela de detetive, é um caso de seriado americano, que é do chefão que supostamente tenta fazer uma violência sexual aí a uma camareira, um enredo de Hollywood, realmente. Marco Margolis, como é que essa questão também tem desdobramentos políticos, quer dizer, internos nos Estados Unidos, não é? Quer dizer, os jornais que estão badalando mais o caso lá são os tabloides de Nova York, não é? Porque estão ali em loco, não é? E são, em geral, todos eles são se não de direita, pelo menos centro-direita, né? Querem se aproveitar para ridicularizar, assim suponho, um socialista clássico, social-democrata, como o Strauss-Kahn, não é? Levi-Strauss não, mas o Strauss-Kahn. Como é que você vê isso? Há um aproveitamento político na imprensa americana? Sim, acho que como o Lucas Mendes e outros tocaram, há um ranço americano contra os franceses de longa data. Eu estava lendo algumas matérias, parece que alguns datam essa raiva de 1830, do presidente Jackson, que quis cobrar dos franceses os navios americanos, que os franceses se apoderaram na época de Napoleão. Enfim, esse ranço é uma oportunidade para cutucar os inimigos preferidos do cenário global. Se lembra depois de 11 de setembro, e depois que os franceses disseram não à invasão, os americanos derramaram vinho e rebatizaram batata frita. E batata frita nos Estados Unidos é frita francesa, né? Frita francesa. French fries. Dali adiante eram fritas da liberdade. Chegou ao ridículo. Quer dizer, sempre tem uma sobra, né, política num caso desse. Né? Mas estendendo um pouco a metáfora que o Lucas usou sobre essa troca de favores e até de resgates da França, dos Estados Unidos da França, eu tenho a sensação de que esse tabu de se falar sobre Strauss-Kahn e de repente, outras indiscrições foi quebrado graças ao fato e ao tratamento no solo americano. Então, sem fazer juízo de valor, para dizer que é outra libertação americana. Fábio Zanini, tem um telespectador nosso, o Gabriel Wasserman, que pergunta se a imprensa brasileira se aproxima mais da americana ou dos padrões franceses de jornalismo. Olha, uma excelente pergunta essa. Eu diria que é mais da americana no sentido de mostrar a imagem, né? Tanto é que há o debate sobre se pode se mostrar algema ou não mostrar algema. É fato que pessoas ricas, poderosas, políticos, têm uma privacidade mais garantida ali, há um pouco mais de pudor em mostrar, mas são mostradas eventualmente, aí já se mostrou a prisão, eu lembro do Jader Barbalho e outros casos ali. Então, nesse aspecto de mostrar a pessoa, o preso, eu acho que o Brasil se aproxima mais dos Estados Unidos. Marie Nodacher, e a imprensa francesa ela também está dividida do ponto de vista político, quer dizer, ou ela foi ferida na sua nacionalidade e aí ficou toda patriótica, ou a direita também, a direita francesa também está aproveitando para derrubar um candidato que poderia ser o presidente da França, né? O problema é que vai ter eleições daqui a pouco, ano que vem. Então, essa questão de ele ser culpado ou não, tem também aquele negócio de saber se o Sarkozy vai ter uma pessoa para ser da importância, do carisma e tudo que ele tem. Então, no debate público, essa questão é muito importante. Agora tem a teoria do complô também, que muitas pessoas falam e acham que
E isso talvez foi feito para derrubar o Dominique Strauss-Kahn. Por enquanto, ninguém sabe, ninguém pode saber exatamente, mas faz parte das perguntas que a imprensa francesa tem que debater. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta no Observatório da Imprensa de hoje, um debate sobre a cobertura da mídia no escândalo sexual de Dominique Strauss-Kahn. Fábio Zanini, o assunto que eu levantei na primeira pergunta para você, ainda gostaria de estendê-lo. Você acha que está havendo uma tendência para essa, digamos, para o show business do jornalismo? Quer dizer, o jornalismo ele está sendo, por uma série de razões, está sendo forçado a ter que dar muita atenção a essas questões que no fundo não são essenciais, não são conceituais, mas que acabam dominando tudo, e aí talvez a internet venha com uma pressão grande. Queria uma reflexão sua, como leitor da Folha, eu queria saber o que o editor internacional pensa a esse respeito. Olha, Diniz, eu acho que sim, existe uma tendência clara, inclusive no jornalismo político, de celebrização também dos políticos, porque a celebrização dos artistas de novela, dos jogadores de futebol, essa sempre houve. Mas eu creio que nos últimos tempos a gente tem percebido que também na política internacional esse processo existe. Te dou o exemplo da Sarah Palin, que é uma pré-candidata republicana à presidência dos Estados Unidos, e que recentemente teve até um reality show na TV americana. O caso, para a gente voltar para a França, do Nicolas Sarkozy com a sua mulher, a Carla Bruni. Coincidência ou não, em meio ao escândalo dos Strauss-Kahn, divulgou-se aí que a Carla Bruni estava grávida, vai ter um filho do presidente Sarkozy. Uma coincidência incrível, mas enfim. Outros exemplos também, mesmo na Argentina, a viuvez da presidente Cristina Kirchner virou um fato político também, ela que vai tentar a reeleição em outubro. Então, eu creio que existe o limite ali da vida pessoal para a vida pública, nessas figuras políticas de presidentes, candidatos, etc., ela está sendo cada vez mais tênue. E a velha lei de que a vida privada dos políticos não interessa a ninguém está cada vez mais sendo flexibilizada. Marie Nodacher, você esteve em Brasília hoje, não é? Ontem, né? E entrevistando, acompanhando a presença da ministra francesa de Finanças, não é? A Christine Lagarde, que é candidata ostensivamente, ela veio aqui em campanha eleitoral, não é? Daqui ela vai para a Ásia. Você sentiu o clima Strauss-Kahn, assim, em cima de uma questão que é uma candidatura técnica, não é? Ela não está em discussão como pessoa, não é? Ela foi para Brasília para defender a candidatura dela como uma candidatura universal. Ela é francesa, ministra francesa da Economia, mas ela foi falar com o Guido Mantega sobre o lado universal. Ela não falou como ministra francesa, e ela falou muitas vezes sobre isso. E ela falou que ia prosseguir o trabalho do Dominique Strauss-Kahn no FMI, fazer uma parte maior para os países emergentes e tudo, mas o caso do Dominique Strauss-Kahn, com certeza, não era o assunto, né? Mas não apareceu? Não, ele foi mencionado como presidente anterior, mas só isso. Marco Marguares, aqui nós temos aqui na nossa tela o flagrante da prisão. Não se vê a algema, mas percebe-se que ele está algemado, não é? Você acha que isso ninguém se levanta depois de uma foto dessas? Olha, me lembro da frase, não sei quem falou, que primeiro o pavão, depois o espanador, né?
com alguém dessa projeção, a queda é muito brutal, é difícil. Eu acho também que essa democratização radical da justiça americana e da imprensa de demonstrar todo mundo, seja o rei, seja o plebeu, em apuros, tem um lado muito bom, mas tem um lado perigoso que vai ser explorado no tribunal por advogados milionários que vão dizer, e com uma certa razão, que o Strauss-Kahn foi julgado, pré-julgado na mídia, já fizeram isso com outras pessoas. Pode ser um ponto a favor do caso, da defesa dele. Então, acho que há um perigo, é um terreno pantanoso. Marie, tem uma telespectadora, Ludmila Santos, de Caruaru, Pernambuco, que está nos vendo lá, e ela pergunta, no caso Berlusconi, o premier italiano, que também é dado a coisas incríveis, não é? A imprensa europeia também preservou o acusado. Como foi a cobertura francesa? Depois eu quero fazer essa mesma pergunta para o Zanini. Olha, eu já morava aqui no Brasil, então não me lembro muito bem como que foi a cobertura francesa, mas tem uma coisa importante. Na França, trair a esposa não é crime. Então, as pessoas podem ter um julgamento, uma opinião e tudo, fazer sexo com menor é crime. A diferença é essa. Então, pode ter um presidente que tem várias mulheres, que está fazendo coisas que pessoas podem achar erradas, mas ninguém vai falar na imprensa, porque não é crime. No caso do Berlusconi, que ficou com menores de idades e tudo, inclusive brasileiras, é crime. Então, a empresa francesa, eu acho, ficou nessa linha de denunciar o que é crime, simplesmente. Mas, Fábio, pegando o gancho dessa pergunta e da resposta da Marie, o Berlusconi está sendo derrotado, inclusive lá no seu baluarte eleitoral, talvez pelo acúmulo de coisas, porque não foi só o caso dele com uma menor, não é? Tinha bacanais que eu lembro que o El País publicou todas as fotos dele e de outros políticos internacionais, seminus, em bacanais, que eram, parece que, pagas pelo Estado, quer dizer, as despesas eram debitadas. Você acha que esse acúmulo de escândalos, afinal, acabou pegando aquele que era o homem que estava sempre acima de tudo e acabou realmente numa situação difícil? Eu acho que o acúmulo de escândalos sexuais do Berlusconi, ele é um fator que contribui certamente para essa crise política que o Berlusconi vive, a queda de popularidade, etc. Mas eu acho que ela é um fator adicional. O fator de fundo, na minha opinião, é a situação econômica italiana, a situação de desgoverno italiano. A Itália está ali também às portas de uma crise econômica que não é tão séria, obviamente, como Portugal, como a Grécia, mas é um país ali que também tem um risco ali, que tem alto nível de desemprego. Se a economia estivesse indo muito bem, eu acho que essas acusações contra o Berlusconi seriam apenas uma conversa de bar. Seriam ali um pouco... O Berlusconi tem um pouco essa condição de ser um pouco inimputável, né? As pessoas têm um pouco essa sensação de que isso é coisa do Berlusconi, o Berlusconi é assim mesmo, sempre foi assim. É fato que, na atual circunstância em que o país está em crise, isso contribui para afundá-lo, para puxá-lo para baixo. Mas eu acho que no caso do Berlusconi é um caso um pouco mais específico. Eu acho que a questão de fundo é a questão econômica e política, e se a economia estivesse bem, eu acho que ele não teria tantos apuros assim, não. Marco Margolles, e o Clinton? O Clinton estava bem quando surgiu o escândalo, ele estava bem, não é? Ele estava se preparando para se recandidatar e, de repente, surgiu uma estagiária no Salão Oval e atrapalhou tudo, quase que ele teve um impeachment, né? E aí, quer dizer,
teoricamente, não é? Ele não, essa coisa deveria não colar nele e colou, não é? Colou. Ele foi pego um pouco pelo puritanismo americano que foi mencionado aqui e também por um revanche do Partido Republicano que estava em ascensão novamente, explorando com categoria, digamos, esse momento de fraqueza e junta-se com as próprias dificuldades do próprio Clinton de assumir essas dissimulações que ele fez, que caiu mal, né? Apesar de ser um presidente bastante que saiu bem e está avaliado bem até hoje, né? Mas ficou na história dele, né? Como na história do Fernando Collor, né? Que tem que ficar o impeachment, né? Não se pode esquecer que Ficou, mas os americanos, se gostam de uma queda, adoram uma redenção também, né? Então, é como o Clinton pagou esse pecado, e agora é uma celebridade global. Os americanos que é comemorado, é festejado mundo afora, é um embaixador quase sem pasta. Enfim, eu acho que ele superou isso até por ter se redimido. Fábio Zanini, você acha que os estadistas, né, os políticos, que depois vão se transformar em grandes políticos, eles precisavam ser trabalhados, não é? Para se preparar para estar numa circunstância dessa, porque eles estão no foco, os holofotes do mundo sempre estarão sobre ele. E eles acham que não estão, que eles podem enganar, que eles podem um tapinha ali. Será que o político do mundo do século XXI está preparado para esse cenário global onde ele atua? Olha, depende do caso, né? O caso do Strauss-Kahn, eu acho que claramente não, né? O que leva, afinal de contas, uma pessoa que ocupa a direção do FMI, que tinha todas as condições de ser presidente da França, a jogar tudo para o alto, atacando, ou supostamente atacando, vamos lembrar da presunção da inocência aqui, né? Uma camareira, né? Em um dia, em uma fração, em um momento ali, ele jogou tudo para o alto. A exposição dos políticos hoje, ela é muito grande, evidentemente. Os políticos hoje são celebridades. O presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, tem a vida vigiada o tempo todo, sabe-se tudo sobre a mulher dele, as filhas, o cachorro. O Sarkozy, já falei aqui, a Carla Bruni, mulher dele, que é uma estrela internacional. Então, eu acho que muitos deles não entenderam, né? Não tem o equilíbrio emocional ali para conciliar uma exposição tamanha como essa com a sua vida pessoal. Talvez muitos ainda estejam pensando com a cabeça do século passado, não entenderam aí Twitter, Facebook, as televisões 24 horas, e numa fração de segundo, como foi o caso do Strauss-Kahn, você acaba perdendo tudo. Marie, como é que você vê isso? O líder, o grande estadista do século XXI, ele percebe o cenário onde ele está atuando? Eu acho que o Dominique Strauss-Kahn faz parte de uma geração que viveu aquela mudança das mídias. Então, ele entende bem, tem conselheiros, ele sabe do Facebook, de tudo isso. Talvez não sabe exatamente como é que funciona, mas todo mundo sabe. Se ele sair de um restaurante com uma outra mulher, se ele fizer alguma coisa errada, todo mundo sabe que tem fotógrafos, jornalistas. Então, ninguém pode fingir... Repórteres de rádio. Tem também. Claro. Tem deontologia, sim, claro. Tem regras, mas ninguém pode ignorar isso hoje. Seja da internet, da rádio também. Então, eu acho que qualquer comportamento de uma pessoa pública deve ter isso em consideração também. Mas a escola de líderes clássica já não funciona, né? Hoje o líder contemporâneo, ele tem que ter um preparo diferente, né? Talvez até menos intelectual e mais, sei lá, atlético, alguma coisa
Como é que você mais vê? midiático. Mais midiático, né? De repente. Acho que muitos têm saudades da época do Kennedy, né? Que aprontava todas, né? E contava com o sigilo da sua guarda pretoriana, né? Os assessores e uma cumplicidade da imprensa que entendi naquele momento que não se reportava, enfim, isso mudou, acho que em proporção à exposição, a vaidade também cresce, mas acho que sempre vão atentar contra essas... Sobretudo que essa sociedade em que vivemos, ela está sendo... Todo mundo está sendo gravado, todo mundo está sendo filmado. Sorria, você está sendo gravado. Então, agora isso não entra na cabeça do Todo-Poderoso, ele acha que os outros estão sendo... Tem uma ideia de imortalidade. Lembra que o Clinton falou, que foi um pouco menosprezado? Por que ele fez isso? Eu fiz porque eu podia, né? Eu podia, né? Acho que essa época de se poder tudo, né? Não sei se... Chegamos ao fim do nosso programa. Quero agradecer aos jornalistas Marco Margolis, Marie Nodacher e Fábio Zanini. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.